Pessoal, nesse ano a gente está comemorando aí o Ano das Línguas Indígenas, se eu não me engano, não é isso, Jordi? E aí a gente vai ter essa palestra sobre a língua Guarani-Mbiá, que o Jordi vai apresentar para a gente. O nome da palestra é Guarani-Mbiá, tão perto e tão distante. No Ano Internacional das Línguas Indígenas, devemos nos aproximar dos povos indígenas que moram perto de nós. Inclusive, estamos até tendo alguns problemas aí de ataques às terras indígenas, então tudo isso tem que ser discutido, né? Embora a língua Guarani-Mbiá esteja geograficamente perto, ela possui elementos que nos transportam para outro universo, né? Ele vai comparar aqui elementos da morfossintaxe Guarani-Mbiá com outras línguas indígenas e asiáticas, né? Em especial Quechua, japonês e Ainu. Então tudo isso é muito fascinante. O Jordi, ele é americano, ele é catalão também de criação e ele foi adotado por uma tribo Guarani, né? E ele é professor de inglês, deu aulas no Japão para conhecer a língua e cultura do país. Ele depois veio ao Brasil, onde deu aulas de catalão no Centro Cultural dos Catalães de São Paulo. Amante da diversidade cultural da América Latina, em São Paulo, criou a Sala Sequoia, né? E fala muitas línguas, e a gente vai ter agora essa palestra com o Jordi. Então, convido agora o Jordi, por favor. Alô, alô. Ok, bom dia a todos. Vou falar um pouquinho em Guarani primeiro para me apresentar, depois vou falar em Guarani. Já vou partir para mim. Na minha paicona, jupiva jaicona, nyanimbo iama, memo I nyanderekoregua, nyandavuregua, awi para putua puina, memo I tereju, memo I perecona peporanduama, have ichu peporanduama, chama awuru pianyimbo que penderewe pe chaucaveri nyanderekoregua, anyimbo aikutri, chama apu te ko apu 11 ano ra chai ai koma veri nyandere ko jo pitanga hachu haira mo be ko irupi anyimbo chakara tam pe to juro akurap chetu jarire chakara tantri veri anyakatu. Ok, bom dia a todos. Eu vou compartilhar um pouquinho com vocês o que eu aprendi na aldeia. Eu estou lá há 11 anos, sou professor de línguas, como a Juliana falou, e vou fazer uma palestra como professor de inglês, como pessoa que mora na aldeia, sou adotado indígena e estou aprendendo com eles. Temos muito para aprender dos indígenas, até o que o Juliano falou, assim, as queimadas no Amazonas. Isso não é só uma ação assim, de uma pessoa ou duas, a cultura toda leva as pessoas a fazerem isso. Porque uma cultura que perdeu a conexão, e os indígenas não perderam. Então, isso assim, vamos ver se a língua também tem algo a ver com isso, e como as culturas indígenas, elas têm muitas coisas para cuidar da comunidade, da natureza, da interação. Então, tudo isso que eu vou tentar compartilhar um pouquinho hoje do que eu fiquei aprendendo. Eu fiquei, também para preparar a palestra, pesquisei bastante, porque minha ideia era falar da língua guarani, vi que tem coisas parecidas com japonês. Se souber um pouco de japonês, quem sabe japonês ajuda, né? Nihongo tokuraberu kara, Nihongo shiraseru kata wa yaku ni tatsu to omou desu kedo. Então, quem sabe o japonês vai ajudar, mas se não, não preocupe. A ideia é entender um pouquinho qual que é essa relação, como essa senhora Guarani que eu coloquei como introdução, qual que é essa energia que transmite? Que a língua pode ser muito importante para transmitir, para cuidar, mas também assim, se uma pessoa, mesmo com uma educação que leva por outro caminho, se uma pessoa quer se abrir ao mundo e quer contatar, também consegue. Tem culturas que cuidam mais disso do que outras, né? E então, com esse cuidado de ter uma avó que fala assim, para dar conselhos, isso é uma sorte muito grande, né? Eu tenho também muito para agradecer para a minha família, né? Meus avós, minhas avós, né? Com uma educação diferente, né? Para eu seguir um caminho que não conseguia seguir. Bom, então, falado isso, essa foi a chamada, eu vou colocar de novo
mais para frente na palestra. E vamos ver um pouquinho, então, começar já com a parte de ver essa comparação linguística. Mas, de novo, assim, eu sou professor, não sou linguista, eu quero mais jogar umas ideias de como tem coisas que, assim, que me fascinantes, que a gente vê relações, né, que pode ser mais temas para provocação, para ver, né, para pensar se talvez eu estou errado, essa distribuição eu não gosto, porque eu gostaria mais que ficasse mais perto, a gente ia fazer mais um grupo de estudo, né, compartilhar mais as coisas. Se alguém quiser falar, pode também falar. Então, vamos começar com a comparação. Então, eu colei esse mapa com 2 mapas diferentes, fiz um cola no Paint, e as cores, tem que estar tudo colorido, porque tudo é indígena, tudo tem línguas indígenas, né? Hoje em dia, tem mais de 12, 15 famílias linguísticas aqui também, aqui tem outras tantas, tem 1000 línguas indígenas, então tem uma diversidade muito grande, apesar de todas as línguas e povos que já foram dizimados, extinguidos, né? E aqui na América do Sul tem o Guarani-Mbiá, que está por aqui, e vamos comparar com outras línguas vizinhas. As migrações mais normais foram pelo litoral. Desde a nossa saída da África, avançaram pelo litoral, do que hoje seria, né, a Índia, Sudeste Asiático, chegaram até a Austrália, subiram por aqui, e os primeiros povos rapidamente avançaram pelo litoral. Mesma coisa aconteceu chegando até as Américas, mais de 15.000 anos atrás, porque já tem restos de uma pegada no Chile, em Osorno, que é de 15.000 anos atrás. Então, essas datas ainda são moderadas, é de mais tempo que começaram as migrações pelo litoral. É depois que começaram também pelo interior. Então, mais de 15.000 anos atrás, já chegaram pelo litoral bem rapidamente, porque a descida pelo litoral foi muito rápido, aí voltou para o interior e outros povos chegaram mais tarde. Aí teve várias ondas, várias misturas, e aí é muito difícil também ver qual que é a relação, qual que é a origem, porque com todo esse tempo teve muitas migrações e misturas e mudanças entre povos. Vamos comparar o Guarani, que tem aqui, um pouquinho com o Quechua e Aymara, e também com japonês. Eu pesquisei Ainu para a palestra e fiquei fascinado, foi meu descobrimento. Uma relação cultural e linguística, que eu acho até linguística, mas se não é linguística, pelo menos a visão do mundo, a relação com o mundo que os indígenas compartilham. Então, eu vou compartilhar esses descobrimentos aqui. E também, assim, um pouquinho do mongol, porque as pessoas pensam, assim, se o japonês é muito diferente, se é língua altaica. Aí eu fucei, mais do que pesquisar, fucei um pouco de mongol e outras línguas. E quanto mais para lá, que a Beatriz estuda o Sami, aí quanto mais para lá, é mais de fusional, com flexões, com plural diferente em cada parte da frase. As línguas daqui, geralmente, são aglutinantes, quer dizer que você vai colocando sufixos, e as palavras não mudam de masculino, feminino, singular, plural. Vamos ver essas semelhanças com exemplos. Mas não quer dizer que todas sejam assim, porque cada língua é um mundo. Cada pessoa é um mundo, cada cultura é um mundo, cada língua é um mundo. Mas você vai ter que ter talvez umas lógicas parecidas entre elas. Mesmo assim, tem uma grande variedade de não aglutinante, umas com muitos prefixos, outras só sufixos. Tem línguas tonais, tem o Pirahã no Brasil, que é língua tonal. Tem a língua trique, o treque, acho, das línguas do centro, do sul do México, que tem até 8, 9, 10 tons. Então, tem gostos para tudo. Então, não tem uma conclusão de uma língua só. Então, o que é aglutinação? Quem sabe japonês, então fica mais fácil. Você tem o verbo taberu, aí você coloca um fazer comer, tabesase. Agora, faz a voz passiva, I am made to eat, tabesaserare. Agora, eu quero me fazer
dar de comer. Tabe saceraretai. Agora você pensa, bom, se eu conseguir me fazer comer, tabe sacerare... não, se eu não conseguir, eu não coloquei o tai, poderia ter tabe saceraretak, takunakereba. Então, mais comprido ainda, eu fiz mais simples. Se eu não me faço comer, tabe sacerare nakereba. Aí esse é o nai, que é o que não. Mas você pode colocar mais, como eu estava pensando com o querer. Então, vai colocando sufixos e cada um se mantém bastante igual, muda pouco, enquanto as línguas europeias, elas, cada vez que você coloca mais elementos, muda, né? Por exemplo, se você fala comer, comida, comemos, você vai mudando só 2 ou 3 letras e dá outros sentidos muito diferentes. Essas línguas você vai bem ordenadamente. Por exemplo, agora vai ser em quechua, pensando em espanhol. O quechua é uma língua que até foi sugerida para a língua de computação, porque ela é tão rigorosamente, né, aglutinante. Por exemplo, trabalhar, yankai. Então, começar a trabalhar é yankari. Fazer trabalhar, toda essa relação de intransitivo-transitivo é muito importante, que taberu, tabe, saceru. Yankai, yankati, eu fazer, eu sacer. Então, tudo quem sabe japonês, aprender uma língua indígena, do quechua, guarani, é mais fácil. Por isso me ajudou, eu falando japonês, aprendi melhor. E então, aqui, fazer trabalhar, yankati, começar a fazer, yankarichi. Naku é muito importante que eu trabalho em conjunto, uns aos outros. Muitas línguas indígenas têm. Se fazer trabalhar, yankarichi naku, ranku puniya. Quer dizer que, com certeza, eles começaram a se fazer trabalhar, todos uns aos outros. Aqui o Aymara também. Essas são as mais aglutinantes, mais consoantes juntas. E vou passar para o Guarani, também com comer, que é karu. Fazer comer, mongaru. Agora, para me fazer comer, não temos a passiva, mas temos o nyemongaruka, se fazer outras pessoas me fazer comer. Então, a nyemongaruka, eu tabe sacerarero, me faço comer. E aqui eu fiz com o che, que seria o tai, muito igual. Aí seria a nyemongaruka che, eu quero me fazer alimentar. A ture, essas são coisas que o Guarani tem, que o japonês não tem, o ainu sim, mas até aqui, aqui não. Esse é o lugar. Isso é repetidamente, isso no passado. O Guarani coloca tempos nos substantivos. Então, você tem que, assim, muitas coisas aprendendo uma língua indígena, você tem que, assim, espera, o que é? Até você não consegue traduzir. Então, esse seria o lugar onde, repetidamente, no passado, eu queria me fazer alimentar. Uma palavra só. Geralmente, o Guarani não é tão longo. O quechua é. Quem quiser fazer quechua pode fazer, sabe que cada palavra é bem longa, que nem o alemão. O japonês pode ser bastante, o Guarani realmente tem 2, máximo 3, na frente ou atrás, mas raramente. Agora, eu não sei como eu devo fazer, porque eu sou professor, não sei dar palestra, seria melhor estar junto, se vocês querem que eu explique ou não. Mas qualquer coisa, isso vai estar em PDF, está no PowerPoint, e se eu passar rápido, quem quiser pode depois descarregar. Se alguém quiser fazer uma pergunta, para saber se tem interesse ou não, ou se quer que eu fale mais, por favor, pode perguntar. Tá? Então, assim, principalmente vou colocar frases nessas 4 línguas, mas, de novo, né, poderia ter colocado, fusei outras, por exemplo, chavante, carajada dos macrogê, né? Mas, assim, também tem que colocar um limite até onde pode fazer. E essa já serve para ter uma ideia do que é aglutinação, da ordem das frases, etc. Cada língua é diferente. Quem quiser procurar outras línguas, outro dia faz a palestra com outras. E, então, por exemplo, frases bem simples. Kowaema takwa. Em japonês, kore wa take. Às vezes, quando eu passo de uma língua a outra, eu tenho que esperar, que me confundo, porque às vezes tem coisa, a ordem é parecida. O awa ema kuri a seria arewa kuri. Só que, assim, geralmente essas são exceções, geralmente não tem essas coincidências tão grandes. Tem outras mais morfológicas, tipo tabetai, né, karuche, ou tabetakunai,
da karuchei, a negação no verbo. Tem coisas mais morfológicas mais parecidas, mas o som nem tanto. Alguma palavra que outra aparece, tipo ore, em japonês é eu, mais rude, eu uso boku, não uso ore, mas em Guarani ore é nós, exclusivo. Em Guarani do Paraguai, ama é, em japonês ame, que chuva. Água é que bom, em japonês é mizu, mas água quente em japonês é yu. E o yu do japonês, esse u é quase que não, de Guarani é o coreano tem muitos sons do ka, que tem o quechua e mará, o coreano tem. O Guarani não tem esses sons glotais, só tem uma paradinha. Mãe em Guarani, para sua própria mãe, fala hai, que em japonês é haha. Bom, vamos a alguma frase simples. Primeiro, os verbos de estado. Adjetivos, em Guarani, são verbos, como no japonês e como no ainu. É como no... Aí você, ser bom, é um verbo. Por exemplo, yoi, aí você faz a negação, não é bom, yokunai. Em Guarani, ainu também, são verbos de estado. E porã, porém, é que não é lindo, e pirca em ainu. Mas é a mesma ordem, que para uma frase curta não tem realmente muita variação. Tem outras opções, mas aqui é normal. Se você faz essa casa linda, kuwa é oma e porã. Se você fala os cachorros, um cachorro é jaguar. Os cachorros são lindos, jaguaquirma e porã. Se são brancos, jaguaquirma chin. Em japonês, inutachinga shiroi. E ainu, shita utar, anakne, seria uma marca que não precisa, retar. O que estou mostrando aqui é que você segue a mesma lógica. A palavra não muda, coloca um pluralizador. E assim vai para cada parte da frase. A palavra se mantém muito fixa. Aí você coloca o plural. Não tem masculino, não tem feminino, não tem plural, não tem artigo. É uma maravilha, mas outras coisas já viu que já é mais complicado. O quechua sempre é mais complicado, porque tem mais sufixos, né? E aí, para o ser branco, realmente é um adjetivo com o verbo estar, como as línguas europeias que são mais acostumados. Yurach kashkan, ou kashan, depende da região, e o plural, yurach kashanko, ou kachkanko. O aimara, já mudou, ele sozinho, obrigado. O aimara também é parecido com o quechua bastante, por isso fala línguas quechua e aimara, mas são famílias diferentes, mas muito tempo de contato. Bom, agora com mais verbos intransitivos, que o que vimos era intransitivo, verbos de estado, uma frase agora um pouquinho mais, que seria, por exemplo, o caminho. Chema aguatá, em ainu kani anakne kuapkash, e em japonês watashi wa ruku onokaha purini. E aimara nayak sartwa. Então, vemos também que tem a marca de cada parte da frase. Tem o sujeito e o verbo no final. No japonês, o verbo também não muda de uma pessoa para outra. Nessas línguas muda no final e nessas duas muda no começo. Uma frase um pouco mais comprida, por exemplo, que o caminho de São Paulo para minha aldeia. Vou falar em japonês primeiro agora. Boku wa São Paulo kara boku no mura e aruku. Essa é a ordem. E o Guarani igual. Chema, São Paulo, Gui, Tirecoacatu, Aguatá. Você pega o mesmo fluxo, vai no bar. Ainu também. Isso é de pesquisa, eu não falo Ainu, tá? Mas pesquisa e fiquei fascinado. Kanyanakne, São Paulo, Wa, Kukotanue, Kuapkash. Qualquer sotaque Ainu, eu aí não me responsabilizo. Mas tem um amigo que me ajudou, o Yuji Himori, e ele também pedi para gravar, mas ficou também envergonhado, porque disse que os Ainu ninguém fala mais. Ele foi lá para praticar, não conseguiu, as pessoas não falam, e ficou até assim, envergonhado de usar uma gravação, né, no lugar dos Ainu, quando nem conseguiu praticar. Aí, quechua, a mesma ordem, São Paulo Manta, Yartaima, Purini, só que os verbos no final. Agora, a pergunta dos japoneses, mas tem marca de objeto direto? Pão, wo, taberu? Então, algumas línguas têm, outras não.
Por exemplo, a Quechua, Aymara tem. Aí para falar pão é tanta, e eu como pão, objeto direto, tantata. O tá sempre coloca objeto direto. O Aymara tem marca também, tanta, porque é línguas em contato, então tem vocabulário comum. E a marca é você tirando a última vogal, e vira tant. Aí tem muitas vogais que somem no Aymara e fica muita consoante junta. Eu como pão, tanta, mikuni, nós comemos, mikuntis. E mangtanwa, em Aymara, que na verdade seria mangtan, mas coloquei o a, que é tipo você compartilha uma informação. E é muito rude nas línguas indígenas, às vezes, você não colocar essas marcas, que tem muito contato, muito cuidado com a relação social. Agora, Guarani e Ainu não tem marca de objeto direto. O mongol também não, língua altaica. E é bem parecido enquanto a ordem. Em Guarani seria Bojapé, Ha'u, eu, e Ja'u, todos. E em mongol, Bitnar, Tal, Eddek. E o verbo não muda para as pessoas, seria como o japonês, e tem a marca do presente. Uma constante das línguas indígenas é que tem nós exclusivo e inclusivo. Então, isso é também muito importante, se você está incluso no que eu estou falando ou não. E também tem línguas como o Chavante, que tem dual para todas as pessoas. Então, os verbos podem ser bem complexos. Vamos ver hoje. E, então, o exclusivo, como eu falei, ore, que não é no japonês, é nós, exclusivo. Ore bojapero u. E chioka, pão, tie. Então, esse, no começo, o Ainu, vamos ver constantemente que tem nos mesmos lugares as mesmas funções. E em Quechua Aymara, sempre o que vai acontecer, que no final vai ter outras complicações, muitas opções de tempos, é difícil. Eu estudei Quechua Aymara, fui um pouco também, mas é tipo estudar os verbos latinos, né? Muito estudo. Bom, mais um exemplo que é parecido, fazer uma casa, seria a mesma coisa, e eu escuteiro, coloquei um verbo auxiliar, que vai depois. Essas outras línguas também. O Japão, Oinu, eles estão fazendo, Kaniokai estão fazendo. E então tem os progressivos, vamos ver um pouco os tempos hoje também. E isso eu coloquei que já tem o fazer, como sacer, fazer a casa ou fazer no Quechua, no Aymara. Aí eu comentei um pouco da negação, aí as perguntas, a marca de pergunta, muitas línguas têm. Por exemplo, murai aruku no, ou arukimasu ka. Né? Aí você tem no, ka, o Guarani tem pa, nhã, e você coloca no Guarani e no Quechua, você coloca na parte da frase que você pergunta. Se eu falar tequacatu para Reguatá, eu sei que você caminha, mas é para a aldeia. Agora eu posso perguntar, Reguatá para Tequacatu? Colocar aqui. Aqui quer dizer, eu sei que você vai para a aldeia, mas você caminha. Então, a gente tem a opção de fazer que parte da frase a gente pergunta, e na negação também. Se Tequacatu da Guatai, eu não caminho para a aldeia, ou Tequacatu é Aguatá. Posso colocar negação em qualquer parte da frase também. No Quechua Aymara, também você tem que abrir, é que nem o Guarani, o japonês você coloca aqui no final, no Guarani esse na tem que ir na frente, e o i no final. Às vezes na, às vezes dá. E o i no final. No Quechua Aymara você tem que começar e fechar, como o Guarani, só que você pode fazer bem mais distante. No começo da frase, mana aichata mikunkuchu, ou mana aichatachu mikunku. Não comemos carne. Mas você tem que começar, abrir e fechar a negação. Coordenando frases. Estou mostrando isso também para ver, não sei, talvez, imagino que tem interesses diversos. Alguns podem estar querendo mais e análise, outros menos. Como está? Fine? Paro mais ou mais rápido? Tudo bem? Um pouco de feedback, please. All right. Então, frases um pouco mais compridas. Como a gente viu, ideias simples, agora vamos unir as ideias. Nas línguas ocidentais, se eu vou até a aldeia, então vai acontecer tal coisa.
nas línguas que eu estou comparando, você coloca esse se, quando, no final. Mas, porém, tudo vai aqui. Por exemplo, se eu caminhar até a aldeia, Tecoapeve, até a aldeia, Aguatarã, seria em japonês, a Muramada era o Kutô, era o Itará. É o mesmo lugar, o mesmo fluxo. Aí, Tsukareru daró, Tsukareru deixou, vou ficar cansado. Chikaneoraen, aí você tem o mesmo fluxo, você coloca os adversativos, os conectores nos mesmos lugares da frase. Talvez estou simplificando muito, porque são línguas bem diferentes, vai ter assim, né? Cada uma tem suas construções diferentes. Mas, assim, o bloco, né, de como a gente une as ideias, esse fluxo. Né? Então, assim, Muramada Rukuto, Tsukareru yo. E no Ainu, é o Yak, então nem vou ler, porque, né, também não sou Ainu. E sempre Quechua e Marac vai dar mais assim, espera, o que é cada parte. Yartaman, até a aldeia, Purirtirra, quando o meu caminhar se, aí você tem que nominalizar, o Quechua é sempre assim, nominaliza, coloca umas marcas de possessivo, coloca os sufixos para cada coisa, então já é outra história. De novo, cada língua é diferente, mas se a gente compara talvez com as línguas macro-G, com Aymara, tem coisas muito diferentes, né, de tempos verbais e tal, mas talvez pareça um pouquinho mais. O Quechua realmente tem uma ordem parecida, mas é outro jogo. Uma adversativa. Mesmo se eu vou para a aldeia, eu gostaria de ir, mas estou muito cansado. Então, em inglês, even if I want to go. Mas em japonês, em Quechua, em Guarani, tudo no final. Ikitainoni, ikitakutemo. Em Guarani, achetein. Aí você coloca os adversativos no final. Omarusu e korkai. Quechua sempre mais, né? Mas no final, mas esse é o jogo mais complexo. E aí você pode falar, ikitainoni tsukarechatta. E esse tchau é o ba. Você tem um enfatizador de completamente. Então, ikitainoni tsukarechatta. Eu quero ir, mas estou muito cansado. Em Guarani, achetein chikaneombam. A construção que a gente estava vendo de eu quero, por exemplo, quero comer, né? Que seria tabetai, que é karuche. Todo esse querer vai no final. Então, assim, para a gente querer é um verbo, né? Mas para muitas línguas não é um tipo de atitude. Aí que você tem uma terminação, um verbo, ou um advérbio depois. Que nem no japonês é tabetai, em Guarani é karuche. Em mongol é ainu, você coloca um verbo, um advérbio, kuipe rusui. Rusui é querer, e bi et mer baina, o ben, mer ben, quer dizer também o querer. Não muda de pessoa a pessoa, aqui muda de pessoa a pessoa, aqui não, aqui sim, aqui não. Coloquei o Quechua não cabe, tive que fazer uma linha embaixo. Bom, isso para quem quiser o PDF, tem uma lista para mostrar como faz os verbos. A gente viu no presente, e o Guarani, como o Ainu, os verbos mudam de pessoa a pessoa, mas não tem no verbo o tempo. Você tem partículas afora. É muito prático isso. Mas vamos ver que esse presente também tem outras conjugações que não temos no Ocidente, além dessa que é aqui que estamos vendo. Mas a parte mais, também que talvez facilita, mas é outro jogo que tem que se acostumar, que você tem umas partículas adverbiais para expressar tudo. Até quando você pergunta para um Guarani, como fala, eu acho que isso pode acontecer? Você fica aí, não sei, porque não tem eu acho que. Aí não dá para traduzir. Você vai falar, oikotareguarei, talvez tem umas partículazinhas, arukamoshirenai. Então você tem umas partículas depois para expressar o que você pensa. Ou qualquer coisa. Passado de um mesmo, ou distante de outros, o que eu vou fazer de intenção, o que vai ser definitivamente o que eu vou fazer, o que eu deveria, o que talvez faça, o que deveria ter feito, etc. Se vou fazer, se eu devo fazer, a gente vai colocando aqui.
Hum? Mesma coisa no Ainu, que é muito igual, eu fiquei tão fascinado. E o Kuri seria o Kere, o Inu é o An, e tem o mesmo jogo. O japonês também, a parte verbal, tem poucos tempos também, porque tem tipo iku, ita, ite, e tem a negação ikanai, ikanakutemu, mas assim, não tem itará, mas tem o ite, ita, como forma verbal, né? Tabeta e tabeta, e aí você constrói o condicional, outras coisas. E também, então, o japonês tem um pouco dos dois. Tem algum tempo verbal e tem também muitas partículas depois para mostrar sumori, a ideia, se talvez vai acontecer no futuro, darou, se deveria fazer beki, ou quando, toki, etc, etc. A gente viu alguns exemplos. Então, o japonês parece bastante, mas tem algum tempo verbal, enquanto esses dois só tem o presente. O quechua tem todos, com muitas interações, não dá para colocar aqui. Bom, eu falei que a gente tem outras conjugações que não tem no Ocidente. Porque no Ocidente a gente fala, eu caminho. Caminharei, caminhei, caminhasse, tudo eu, em qualquer tempo. Eu, presente, passado, futuro, agora é sempre. No japonês e no quechua, nas línguas indígenas, quechua, ainu e guarani, eu vejo, por exemplo, o caminho, mas mesma coisa, eu vejo, eu vi, eu verei, virei. Vir é tudo para mim, mas nas conjugações indígenas, como Guarani, Quechua e Ainu, eu vejo essa linha daqui, só. O presente tem outras formas de flexão que não tem nas línguas europeias. Então, eu vejo, em Guarani, quer dizer, eu vejo alguém, não você. Estou falando de um terceiro. Agora, se eu vejo você, é outra marca que é roecha. Se eu vejo você, eu posso falar roecha pão é o apoecha. Se eles te veem, não é roecha, é derecha. E o quechua tem mais, e o aimara também. Então, os tempos verbais da Europa é só isso. Quechua, Guarani, Aimara, Ainu, tem todos esses aqui. Muitas línguas, não só as indígenas, mas também talvez sejam uma memória comum ancestral, saindo da África, que levou, porque muitas línguas africanas têm também marca de objeto para vários tempos, e então na georgiana também. Um exemplo que eu pulei, que depois de comentar com Beatriz as línguas ergativas, como elas são. Eu não li, mas existe um estudo do Carlos do Amaral Freire, né, que está desaparecido, está sumido, já está velhinho, não sei se ainda está vivo. Ele fez um estudo linguístico, ele era linguista, né, entre o idioma aimará e o georgiano. E uma das conclusões dele é que necessariamente tinha que haver alguma relação histórica antecedente, né, a tudo isso. Eu vi que você colocou também o K do Quechua. Em georgiano também se contrasta a oclusiva ejetiva com aspirada. Então tem K, tem K, tem Cha. E também a gente carrega da saída da África muitas coisas compartilhadas na língua e na cultura. Então, essa parte mais linguística, e na segunda parte vamos focar mais nessa relação com o mundo que a gente carrega da saída da África, que cada um foi, às vezes, se diversificando, né? E então tem a relação comprovada já de algumas línguas, mas essas perdidas no tempo fica mais difícil, mas também a ideia da evolução das línguas, dos povos, não é assim, né? Vai de um passo para outro. Vai se cruzando, misturando. Então, assim, que tem relação, tem. Se foi direta, se foi contato, se foi, como foi, não sei. Mas é óbvio que vindo de lá, alguma relação tem, né? Linha direta nunca tem, eu acho. Olá, bom dia. Uma dúvida. Por exemplo, quando se fala de evolução, não só de línguas, mas biologia também, você tem os órgãos homólogos lá que... acho que são órgãos homólogos que fala que, por exemplo, que você tem... é a mesma coisa, mas tem origens diferentes, biologicamente. Em relação a idiomas, eu estou com essa dúvida. Tem dois idiomas que não necessariamente têm uma história comum, mas que têm alguns traços de marcação comum.
isso pode acontecer de forma espontânea ou tem que ter alguma forma de associação para transmitir isso? Legal, vou responder o que eu acho, depois passar para outras pessoas linguistas. E assim, natureza humana é natureza humana. Então, para uma mesma resposta social ou no mundo, você pode criar respostas parecidas. Então, eu acho que algumas coisas a gente carrega de compartilhadas e outras seria o que você falou, foi criado separadamente, mas respondendo a uma mesma necessidade. Então, acho que tem os dois caminhos. Então, qual que realmente daqui é porque foi de uma mesma fonte ou porque foi um processo de criação paralelo, aí eu não sei. Geralmente, assim, não quer dizer que, né, todas as línguas vão ter objeto aqui. Pode ter uma ordem diferente, colocar o objeto depois. As que eu estou comparando são assim. E o Guarani em concreto, que é a língua de estudo. Aí você tem um agente, o sujeito, e você pode colocar vários objetos. Ou nem colocar o sujeito, só objeto. Que essa interação que eu falei para vocês. Se eu faço casa, eu não preciso nem falar eu. Por exemplo, uma pessoa que faz casa é o apoar. Não precisa falar, ele faz. Ou uma pessoa que me visita, eu posso falar assim, um visitante me visita, tipo, e essa é uma pessoa, tipo, o repou visita nós, visita você. Então, você vai mudando todas essas diferenças, se é para um, para outro, se ele é para você, se ele é para mim. Então, tem várias. Algumas línguas, para mim, vai ser tudo igual, mas no quechua, se é de cada um, vai mudar as flexões. Aqui tem uns exemplos. E aqui tem a tabela para comparar, quem quiser depois pegar o PDF, como no Ainu, ele me vê enukar, e o cherecha. Agora, eu vejo você enukar, roecha, e para vocês vai mudando e é no mesmo lugar. O quechua vai no final. O japonês não tem, mas tem uma coisa muito linda que eu vou falar dessa linguagem, o que mostra de relação social, do cuidado de uns com os outros, né? Mas o japonês usa os verbos auxiliares, né? Por exemplo, de fazer um para o outro para um, né? Tetsudate ageru, tetsudate kureru. Então, esse cuidado da quem faz o que para quem, também no japonês mostra, só que com outras formas, né? Que talvez pode ter uma origem comum, que depois mudou, ou simplesmente respondendo a uma mesma necessidade. Bom, agora esse de teageru, né? Tetsudate ageru, tetsudate kureru. Fazer pelos outros ou fazer para mim, como essa interação entre as pessoas quando um faz as coisas acontecerem. A gente viu até agora, né? Por exemplo, comer, taberu, eu faço comer tabesaceru. Em Guarani, akaru, faço comer amongaru. Caminho, aguatá, faço caminhar, amboguatá, arucaceiro. Eu faço caminhar. Vamos usar isso para dirigir um carro. Eu estou fazendo caminhar o carro. Agora, se eu pego uma criança da mão e caminho com ela, eu estou participando. Em muitas línguas tem esse fazer participando. E agora que vem a parte que eu gosto da palestra, né? De essas interações sociais. Que assim, a linguagem que nos leva, não só a falar, mas a que nos leva? A que interação social, a que relação com o mundo, para que usamos a linguagem? Então, se agora ficou chato, espero que melhore um pouco. Ou piora. Aí vai. Então, pega pela mão uma criança, você não pode falar amboguatá, tipo, vai, caminha. Você pega aroguatá, você caminha junto. Isso no Ainu também tem. Esse seria apkaste, uma coisa assim, coloca no final. E aqui também seria ko-apkash. Você pega, participa. Agora, ele está criancinha, não consegue caminhar, eu tenho que ajudar. Mas aqui a gente está cansado, bebeu qualquer coisa, um se ajuda no outro. Aí tem o heró, de se ajudar a caminhar, mas um ao outro. Aí é jogo, heró, guatá. Em Ainu, o, we, apkash, ou o, ko, apkash. Tem os dois que pode falar. Então, o quechua também tem. Por esse tem um sufixo para fazer junto.
e o naco de um com os outros. Então, as línguas indígenas que estou comparando, todas têm esse cuidado. E no Guarani, também você pode ter verbos auxiliares para mostrar também essa interação, como funciona. Por exemplo, Jokoroguatá ou Coapã. Eles se ajudam uns aos outros, todos uniformemente. Você pode usar essas interações no final. Por exemplo, eles estão caminhando juntos, né? Jokoroguatá. Ou eles vão embora cantando. Cantar é o por aí. Mas eu posso falar o por aí, Jokoravu. Eles se levando uns aos outros, caminhando, vão cantando. Então, tem muitos verbos auxiliares no Guarani para mostrar interações sociais. Essa é uma, mas tem mais de 20, 30, sei lá quantos. Aqui tem a tabela do fazer acontecer, que o japonês tem isso aqui, mas de novo tem esse cuidado com yateageru, né, yateageru, kureru, itadakitai, tomoi mais, né, talvez sasete itadakitai, assim, tem muitos cuidados dessas interações. No Guarani e no Ainu funciona nos mesmos lugares, e no Quechua não tem exatamente os mesmos. Aí, mas eu não sei se pode juntar o fazer participando um com o outro, mas tem o recíproco. Na educação não indígena, coloca todo o conhecimento em caixas. E na educação indígena, como a gente pode colocar todo esse conhecimento, que o indígena não faz assim, né? Então, aqui coloquei um exemplo de como um ocidental, automaticamente, ele foi criado para que conhecesse as caixas no mundo. Aí você tem, assim, planta, animal, comida, bebida, pessoa, um monte de substantivos. Quanto no japonês, tem muito mono, por exemplo. Tabemono, se uma happy person, tem uma felicidade com uma qualidade única. Aí que Yorokobu mono, você tem muita ênfase em como faz, nas ações, enquanto no Ocidente não, é mais as caixas. E no Guarani, mais ainda. Eu não fiz o desenho do japonês, que deixei um pouquinho como se estivesse no meio. Quem quiser fazer o desenho, pode. Então, esse é um pouco que eu fiz, inspirado com tudo que eu aprendi com os Guarani, com o que eu sinto dentro do mundo. Você não tem categorias, não tem animal, porque quem mora no mato é tudo ser vivo. Os animais, os donos dos animais espirituais. Você não consegue, às vezes, entender se está falando do mundo físico, do espiritual. Você não faz categorias, nem deve. É muito complicado você organizar o mundo. Tudo tem relação. Aqui coloquei categorias também, substantivos, só que abstratas. O exemplo anterior era coisas concretas, aqui coisas abstratas. Complicou mais ainda. Para o Guarani, você tem algumas coisas abstratas, mas tudo tem relação, tem que explicar. Aí, para o ocidental, você fala, felicidade, a vida, paz, doença, arquitetura, filosofia. Tem muitas categorias. Não estou criticando, é bom, é uma evolução da língua que serve para uma função. Só que eu vou questionar aqui é que nessa evolução perdeu a nossa origem comum. Se perdeu, por isso está queimando o Amazonas. Não reconhece mais o contato entre as coisas. Então, é útil, sim, mas tem que considerar a relação. O que é a felicidade? Todos se estão alegrando uns com os outros em um lugar. O que é a paz? É todos vivendo bem juntos. Então, você tem que explicar as coisas. E o japonês, eu coloquei os dois, porque a origem, antes da entrada do chinês como escrita, seria isso aqui. E aqui, quando, com a escrita chinesa, constrói mais, como fez os ocidentais, usando latim e grego para formar categorias abstratas, o japonês fez com o chinês. Mas conservou, então eu acho um bom equilíbrio. E, finalmente, o descobrimento que eu coloquei aqui em negrita, que eu fico um pouco bravo comigo, que, assim, outras coisas de essas categorias, palavras como posse, o que é posse? Ter, o que é ter? E o que é meu e é teu? Então, assim, como posse, quando eu estava considerando palavras abstratas, falei, posse. Então, talvez show you, né? O quê? Mas também não usa muito. E o que é ter? Então, o japonês para posse não tem palavra, é lógico, né? É para ter
parece uma coisa que eu tenho, né, como muito intrínseco. O japonês tipo, Iegaaro tem uma casa, não é que eu tenha comigo. O Kodomo Gairo, tenho filhos, mas estão lá. Então, a posse é muito... tipo, a gente é criado no mundo ocidental para falar que eu sou centro de tudo, eu sou uma categoria em todas que a gente viu, tudo conjuga na mesma pessoa, é tudo meu. Assim, eu fiquei revoltado, assim, que até esses possessivos é meu, a gente perdeu uma conexão que eu descobri graças aos Guarani, que não é posse, é relação. Se eu falo a mãe dele, não porque tem a posse, mas porque é ela que cuida da criança. Se eu falo que tem uma mão, não tem uma mão sozinha, é minha mão. Então, nós somos parte dos donos espirituais ou da natureza, não porque sejam donos, mas porque nos traz a vida. Com uma mão, a gente dá a vida no nosso corpo. A gente perdeu a relação das coisas, que no mundo indígena você tem essa relação que te alimenta, que você, né, se fortalece com todas essas relações. Vai no mato, tem que pedir para os donos, você agradece por tudo que te dá, você volta, você parte da natureza, não está fora. E isso serve para os parentes, serve para o mato. E em tudo isso, para acabar, é que isso sobre a língua. A língua é parte desse universo de relações. A língua não é uma coisa separada. Nem no Ocidente, tudo é separado, a língua também. A língua é uma coisa que você produz na cabeça, joga, e outro está doido para esperar para te debater, para qualquer resposta. A gente não é educado para escutar, como no Oriente, como nos indígenas. Só que no indígena tem muitas ferramentas para cuidar disso. Por exemplo, a própria palavra awu, em língua guarani, o nhe-en no Paraguai, awu quer dizer amor, nhe-en quer dizer espírito. Então, o falar já é um ato de amor, já é um ato espiritual. E a gente, quando fala, a gente parte desse universo. Nunca esquece. Eu esqueço, assim, eu sou cabeça dura, estou aprendendo ainda, tá? E aí a língua também é mais uma ferramenta que nos une com as coisas, não uma coisa separada. Quando a gente fala, a gente tem que achar a fonte espiritual, sagrada da palavra, para trazer o conhecimento sagrado, para transmitir. E assim, eu estou falando que nem aqui, eu cresci aqui, tá? Me desculpa. Estou apressada aqui para cumprir com o tempo, que horror. Mas, assim, deveria ser mais lento. Deveria tentar achar essa forma de falar, como os pajés, né? Senão fica a palavra aqui te traz mal. A língua é para construir coisa boa, é para dar saúde, para passar informação. Esse que a criança vai aprender, como é sagrada a língua no Oriente, que tem 2 níveis de linguagem. No mundo guarani também, a fala dos mais velhos, a criança não entende, que nem no Japão também, quando fala muito, né, com respeito, né, sonke, go, kensongo, assim, é difícil, mas a criança vai aprendendo, sabe que tem esse respeito, tá? Sabe que tem esses mundos. No mundo guarani, igual, para chegar a falar com os mais velhos, é a vida toda. Chegar no conhecimento é a vida toda. E tem um processo de comunicação importantíssimo de saber estar, é que a palavra que eu fiz rápido a slide anterior, de ter, em Guarani, ter é arecó. Ecó é vida. Eró é viver junto, fazer viver e você vive. Então, posse em Guarani é arecó, mas não é que eu tenho, é que eu faço viver, eu cuido. Então, se eu arecó Kiringué, tenho crianças, é porque eu cuido delas. Arecó, qualquer coisa que eu tenha, no Guarani, a origem da palavra é que você faz viver e você cuida. Não tem o sentido de posse. E quando você usa o meu, teu, chen, de, né, os prefixos que eu falei, é porque é relação. Então, no mundo Guarani, você tem a relação, você cuida, você tem que cuidar. Então, aqui, quem tem o mato destrói. Não é isso, isso não é ter. Ter é saber cuidar. E um jeito também de poder receber a informação é que de criança as pessoas são ensinadas a saber escutar. Tem o Jajapuchacá, que é o saber estar, saber receber, você está presente.
Saber que você, informação, você vai escutar. Se alguém te fala, você não olha nos olhos. Se for para a aldeia, não fica bravo. Fala, me olha nos olhos, como eu já ouvi falar. É porque é uma ação de respeito, estão presentes, não precisa olhar. Então, o saber estar presente, saber receber, deixar dentro, né? Esse que é todos os cuidados que eles têm com a língua, que serve para esse contato espiritual com o mundo. É para fortalecimento da comunidade, para cuidar da comunidade, é para aprender e viver felizes. Vamos colocar Charuias, ouvindo ela falar, uns conselhos para os seus netos, são 2 minutos para pegar o fluxo, que eu não falei com esse fluxo que deve falar uma pessoa mais sábia. No niin batia mäkin tästä. Moni viemään. Ijai me. Ijai me iwe me. Desta yang mana minum sawit. Kak guru me dia ijai. Dere ijai me gue saja jauh kui me gue bed koi nam. Oh emma urpigua. Urpigua. Ija pona wa emma ko wa. Jajau kuwa na. Yandera kwe iwe tenya jauh kuwa. Ditaima. Konyan dua me ina mama. Ja umbo iko da di dema pa ina ja piko ai. Ja ja kupang manda ipire kwe ima. Pejo ipapona impene kwa sanana pe moi ko irpi. Ko nunga puma. Awa kwe ikwa sang. Cheng mai chai ko. Ka da min tuichao Logo guardo ya juga pa me io on boy pai ipire ko io moi ipoi ite ko sana moi pai ara mima mina mi sondaro ko io Chani tema. ko ama pi ko ja kuramo ija ko nyandre dari ve da ja ko namba ve do ko ipima pemboy ina vai pedir irus, pois. Opa. Eu estava lendo em algum lugar que eu não me lembro onde, falando que existe uma estimativa de que atualmente existem entre 6 e 7 mil línguas faladas no mundo e que acho que a cada semana 1 ou 2 morre. Enfim. E a língua guarani, como outras línguas nativas, elas vão sendo cada vez mais oprimidas pelo português, espanhol, inglês. Então, uma questão que vem, a gente fala muito no Brasil que a gente tem palavras únicas de cada idioma, que, tipo, a gente fala muito das saudades, que eu acho que é o nosso exemplo mais clássico aqui, mas cada idioma tem sua especificidade. Então, à medida que outras línguas vão avançando, outras vão morrendo. Esse é um fato e se acaba perdendo uma certa diversidade com isso, de ideias, de conhecimento, enfim. De fato, isso é realmente algo ruim ou não, já que tudo nasce, cresce e morre? É algo ruim que ocasionalmente a língua venha a morrer ou não é? Assim, eu acho que isso pode ser mais uma consideração para todo mundo, mais do que, né, o que eu posso achar, né? A gente nasce, cresce e morre. As línguas também, as culturas também. Uma coisa, mas sempre morre com fruto. Isso aqui é a esperança, né? Que você vivendo, você está criando. E coisa também que vai passar para os outros. Às vezes a gente não percebe como. Muita coisa, como você falou, a gente recebeu, né? Mas tem que cuidar. A gente não pode falar,
temos que fazer tudo possível para cuidar que as línguas se fortaleçam a aprender delas, independente do que acontecer, né? Que nem a abelhinha ou o colibri, a beija-flor que está tentando apagar o fogo. Independente, a gente tem que tentar. O que acontecer... Aqui hoje, agora, quase todo mundo que está aprendendo um segundo idioma ou um terceiro, como vai para o inglês, um espanhol, um francês, não existe um foco em línguas nativas, isso é uma questão de prioridades econômicas, isso é uma realidade econômica do sistema que a gente vive. Não vai mudar, a gente sabe disso. Mas a chance é muito pequena. Teria que haver um incentivo muito grande, um incentivo econômico grande. Porque nós vivemos em um mundo capitalista e a roda é mais fácil acreditar que o mundo vai acabar do que o capitalismo acabar. Então, como que, por exemplo, a gente lida com uma perda tão grande de diversidade de ideias, de conhecimento médico, de plantas, de N outras coisas sobre isso? Eu acho que essa é a ideia principal. Mesmo que você falou que é mais fácil acreditar que o mundo vai acabar do que o capitalismo, o que eu falei, eu insisto. Eu não me importo, né, qual pode ser o final. A gente tem que tentar fazer o máximo acreditando no que a gente, né, no que a gente acredita. Eu não posso falar, vai acabar o mundo como eu já me deprimi em outras ocasiões, né? Então, assim, eu acredito que Deus sabe, Nyanderu sabe oiquá, né, o que faz. Sobre a questão da preservação linguística, eu não vou falar como linguista agora, porque essa não é a minha área, né? Eu também entendo muito pouco sobre isso, mas acho importante a gente lembrar também que para uma língua sobreviver, a gente precisa mais do que assim, estudar essa língua ou registrar essa língua, né? Porque a linguística registra muito as línguas. Mas aí o que acontece? Né? O povo que fala essa língua continua sendo oprimido, continua desaparecendo, continua sendo impedido de seguir com a sua vida e, como o Jorge mostrou aqui, uma língua é mais do que palavras que a gente memoriza, né? Ela é todo um conjunto de coisas, toda uma visão de mundo. Então, é importante também a gente pensar na preservação de comunidades de fala, para preservar essa diversidade que ele mencionou. A comunidade de... Já. Exato. Então, assim, não dá para excluir essa parte quando a gente pensa em diversidade, em línguas, em visão de mundo, porque é a comunidade de fala que carrega tudo isso e não as palavras registradas no livro ou a gente aprendendo num aplicativo que é ótimo, é super divertido, mas é muito além disso. Só mais um detalhe, porque assim, a gente está falando dessa diferença do aprender a língua e do viver, né, a língua. É um dado positivo, eu sou viajante, eu viajo de carona há 5 anos, o Brasil e a América do Sul, e apesar de parecer que está muito catastrófico tudo, existem muitos que estão prosperando, né? Existe muita resistência no meio indígena, entre os nativos, e eu prefiro acreditar que a gente vai conseguir, porque estamos lutando para isso, para conseguir e prosperar. Então, é possível. Ninda quai com angamba chapa nyande caru chupa o jawi chupa ninda nyande meio dia passado manhã nyande caru jo boa tarde chama pecha au a ju hawere mombe u nyande recorra de ro a ia ju hawere pa vem po agora a que nyande recorra panda ipoi pecha jaibu ponava o mombe hawa mokoi vea nyande ai abu hajuru abu ai tepu hachi jaibu hawa juru abu nyande tepu hachi racha nyantende pona hawa chema amba po kringueri pecha nyande tá inquérito para educação indígena guarani que sai da casa de reza do primeiro, educação indígena guarani que sai de dentro da casa de reza. Educação escolar em segundo lugar. O Mama na Jarecoia que é professor, né? Antes não existia professor. Quem é que ensinava nós? Era Cheramoiqueri, Tijariqueri, Manhanemboeque. Nhande Jagueroia. Maiteuare o Mombe, Mamba, esse Nhandereco. Juruaqueri, mas isso é mito, mitologia. Pero nyande jaro ya nyanderu nyande tio mombe ua hau pecha de coponá de a hanwa. Eu estou falando, né, que antes não existia professor nas aldeias, nunca existiu. A nossa educação veio dos anciãos
que são nossos avós, né, os ancestrais. A nossa educação, nosso conhecimento é muito importante. São experiências contadas pelos nossos avós. Não foi um professor que foi estudar fora e veio nos ensinar. É a experiência vivida dentro da aldeia. Essa educação que é incomparável. Nós, Guarani, podemos passar fome na floresta, na aldeia, mas a gente não sai roubar. Eu nunca ouvi falar que um Guarani saiu da aldeia para roubar ou matou alguém. Por isso eu defendo a educação indígena. E junto, eu sou pedagoga, sou formada em pedagogia. E junto, hoje, eu faço letras, né? Letras português, literatura brasileira, para poder entender a estrutura da língua português, né? E fazer uma comparação com a nossa língua guarani. Porque mesmo que eu sou pedagoga, eu não entendo português, tenho muita dificuldade. Porque a minha primeira língua é o guarani, a minha segunda língua é o espanhol. Eu misturo o guarani com português e espanhol e, sabe, não... Então, hoje eu fui obrigada, né? Hoje também sou doutoranda da área de tradução, né? Na UFSC, né? No PEGET. E eu estou traduzindo um livro, Aimurapuntã, que é uma língua guarani, uma ité-guarejaé, para uma língua contemporânea para ser usada nas escolas, porque as escolas indígenas guarani precisam de um livro para se guiar. E esse Aimurapuntã, acho que é muito importante para nós. E eu, né, nossa, eu ia ficar a tarde toda para falar da nossa educação, da nossa língua tão importante. A gente não vai falar a língua guarani. Nós que falamos em português, a gente fala em guarani. Por exemplo, Itatã, Itaguaçu, Itapemirim, que vocês falam, é da língua guarani. Mesmo, mas eu não falo nada. Está na língua, está na comida, está na educação. Nós temos a cultura, e não só a cultura indígena. Só em Santa Catarina tem o caigangue, o choclen e o guarani. A minha pesquisa do mestrado foi no sul do Brasil. No Rio Grande do Sul tem guarani, caigangue e tem os charruas, que também os charruas quase foram exterminados. No Paraná tem o caigangue, o guarani e o xetá. O xetá não tem mais. Acho que tem 8 famílias, porque a cor é mal de Ucapá. Né? Então, eu agradeço pela oportunidade, né? Não sei se vocês querem perguntar também, né? Eu vim de Florianópolis, né? E estudo, e eu fiquei 12 anos dando aula no Morro dos Cavalos, né? Eu fui orientadora da Tecoa também. É uma... com a Agostinha, exatamente. Com o seu Arthur, né? Eu fui orientadora educacional. Eu ajudei a comprar a terra, fui lá escolher a terra. Pela duplicação da BR-101 foi comprada essa reserva, né? Sim. E o meu trabalho é para lá, nas aldeias, lá no sul, né? Pessoal, então eu acho que agora a gente vai fazer a pausa para o almoço, né? E vai voltar às 2 horas aqui. Nesse auditório vai ter uma palestra sobre a língua e a cultura russa. E também lá no segundo andar vai ter uma oficina de tradução escrita com o Ricardo Souza, que está ali atrás. Então às 2 horas já a gente começa aí novamente a programação, continuação da programação do Poliglota 2019.